Beleza. Para você está aparecendo a tela mesmo do PowerPoint, né? Isso, doutor. Joia. Bom, na hora que vocês quiserem começar, eu começo, tá? Eu acho que já pode começar. É? Legal. Vamos lá, então. Anotando aqui. Bom, pessoal, primeiramente, agradecer de verdade aí o convite de vocês. Pedir desculpas, né? Esse encontro era para ter sido na semana passada. Tive um probleminha técnico aí para poder entender a plataforma do YouTube, não deu muito certo. E fiz a gravação da aula, falei até com a Maria Eduarda, acabou não dando certo, perdi toda a gravação. E, de qualquer maneira, eu acho mais interessante isso que a gente vai fazer hoje, que é a interação. Então, de verdade, a qualquer momento, podem abrir o microfone, interromper, fazer qualquer pergunta, tá? A proposta de hoje é falar da abordagem do infarto em tempos de pandemia. Mas não faz muito sentido a gente falar abordagem do infarto em tempos de pandemia se a gente não falar de como é a abordagem do infarto em tempos normais. Vocês todos são acadêmicos, acredito que alguns já tiveram contato com o assunto síndrome coronária aguda, outros talvez não tiveram tanto contato. Então, eu vou começar devagarzinho. É uma aula que eu dou realmente para médicos, inclusive, né? Claro que aqui eu vou um pouco mais pausado, mas gostaria que vocês me interrompessem de verdade, senão eu não vou me sentir à vontade. Eu vou achar que vocês estão cheios de dúvidas e não estão querendo perguntar, tá bom? Vamos começar então. Passar aqui o slide. Beleza. Bom, então meu nome é Pedro Dutini, eu sou cardiologista, sou especializado na parte de arritmia, mas a minha grande paixão é emergência cardiovascular como um todo. Tenho 3 livros já, um deles é um tratado, né, de emergência cardiovascular, outros 2 livros sobre emergência cardiovascular, sou apaixonado por isso. Tive a honra de ser presidente da Sociedade do Estado de São Paulo de Cardiologia, na sua regional Vale do Paraíba, em 2018 e 2019, e sou diretor de cursos da American Heart Association. Minha grande paixão realmente é poder ensinar e passar um pouco desse meu conhecimento na área de emergência. Por isso, desde já, eu agradeço de verdade o convite e queria começar mostrando para vocês, eu acho que até para justificar a presença de vocês aqui hoje, estamos somando aqui 70 participantes, poxa, que honra, que legal. Para justificar a presença de vocês hoje, nessa terça-feira à noite, em mais um webinar, que você já deve estar cansado de assistir aulas aí à distância, mas esse número eu acho que ele fala muita coisa. Quando a gente fala de doença cardiovascular, são em torno de 17,5 milhões de mortes todo ano por doença cardiovascular. Morre quase que uma cidade de São Paulo inteira, menos, um pouco menos, né? Que uma cidade de São Paulo inteira no mundo por doença cardiovascular. E quando vocês notam esse gráfico de pizza, percebam que doença cardiovascular corresponde por 33% de todos os óbitos. Então é muito mais, é o dobro de óbitos por câncer, muito mais do que trauma, diabetes, enfim. Então realmente é uma condição que merece toda a atenção. Não à toa a gente está discutindo isso hoje aqui com vocês. Bom, eu dei dados no mundo, mas é importante trazer também dados nacionais. E no Brasil, como isso acontece, né? No Brasil, a gente fala algo em torno de 300 mil, são 350 mil mais ou menos mortes por ano, tá? O que, se a gente for traduzir isso em minutos, significa dizer aí uma morte a cada 2 minutos. Eu fiz uma continha besta aqui, quando a gente está falando de doença cardiovascular no mundo, é uma morte a cada 2 segundos. Então, quer dizer, realmente a gente não tem como, principalmente vocês que estão em formação, não tem a menor cabimento, menor chance de se formar médico sem ter acesso a esses dados e sem ter acesso a esse conteúdo, tá? Aqui, vamos ver. Só trazer para vocês, deixa eu ver se vai dar certo. Vamos lá. Beleza, deixa eu ver o que eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu queria compartilhar essa tela aqui com vocês. Olha que interessante. Isso é chamado, vocês estão vendo essa tela? O cardiômetro? Sim? Sim. Beleza. O cardiômetro, na verdade, até o momento, até hoje, dia 5 de maio, 19 horas, estima-se que morreram no Brasil
136.645 pessoas no Brasil desde janeiro até agora. Tá? Então, isso tem no site do cardiol.br, que é o site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e já estão passando para mais uma morte daqui a pouquinho. Muito bem. Vou voltar aqui. Opa. Deixa eu compartilhar novamente com vocês. Beleza, vamos voltar então agora ao slide. Bom, e essa projeção pode ser mudada, né? E eu acho que vocês são grande parte disso. Esse gráfico ele mostra a projeção de um aumento percentual de mortes por doença cardiovascular de 2000 a 2040. Reparem que existe uma estimativa aí de um aumento de praticamente 250% no aumento de mortes, né, por doença cardiovascular até 2040. Repare que o Brasil aqui, sem nenhum orgulho, lidera, né, na frente de China, Índia, África do Sul, Rússia e outros países. E, claro, parte disso são vocês, né? Vocês são parte da estratégia que a gente tem, da esperança que tem de diminuir essa projeção, né? Começando lá na atenção primária, nas medidas de prevenção, orientando a população, mas também trabalhando na ponta, que muitos de vocês trabalharão em pronto-socorros, em emergências, diagnosticando rápido e tratando rápido, com isso diminuindo mortalidade. Bom, eu trouxe números da doença cardiovascular, mas hoje a gente vai falar um pouquinho também de pandemia de coronavírus, né? Vocês, tenho certeza, já são expertos em coronavírus, seguramente já aprenderam muita coisa, mas vamos lembrar de alguns dados, né? Esses são dados de ontem à noite, hoje deve ter mudado, seguramente mudou alguma coisa, mas reparem que quando a gente analisa dados mundiais, hoje mais do que isso, mas são mais de 3 milhões e 500 casos confirmados desde o início da pandemia, com cerca de 250 mortes, 250 mil mortes em todo o mundo pela doença, pelo coronavírus, né? E quando a gente analisa agora país a país, né, os Estados Unidos, sem dúvida, né, liderando aqui com mais de 1 milhão de casos confirmados e 68 mil mortes. Lembrando que existe um viés muito grande aqui, vocês devem saber, os Estados Unidos está testando, mas então, obviamente que esses números deles acabam sendo superiores aos de outros países que testaram menos, né? De qualquer forma, é um número muito grande. No Brasil, dados de ontem, lembrando, né? Pouco mais de 100 mil casos confirmados, com cerca aí de 7 mil, aproximadamente 7 mil mortes. Tá? Então, está matando muita gente, né? Não dá para a gente falar que é uma gripezinha. Eu tive notícia ontem, só para compartilhar com vocês, um colega de residência, tem seus 40 anos, rígido, sem absolutamente nenhum fator de risco, que está lutando pela vida internado em UTI, com ventilação mecânica, por conta do coronavírus, isso em Goiás, se não me engano, em Goiânia. Então, realmente, eu acho que é uma mensagem que vocês, como acadêmicos, como futuros médicos, têm que levar para a sociedade. O isolamento social é importante e não dá para a gente encarar isso como só uma gripe. Não é, está longe disso. Bom, e o inverno está chegando. O inverno está chegando e isso, infelizmente, não é muito bom, por 2 motivos. Sabe-se isso, literatura mostra, que no inverno, no frio, né, aumenta-se cerca de 20 a 30% os casos de infarto e de AVC. Tá? Então, 30% infarto, 20% AVC. E isso já é conhecido, aumenta também a taxa de infecção respiratória, de infecções virais. Então, a expectativa para os próximos dias é que a gente tenha, sim, um aumento na incidência aí de infarto e AVC, com a temperatura mais baixa, mas também pela aglomeração de pessoas e pelas condições climáticas vai aumentar também a infecção respiratória. Tomara que não tanto pelo coronavírus, mas de maneira geral deve aumentar. Isso aqui é uma figura clássica do Netter. O Netter é um livro super antigo de anatomia. E aqui é uma figura super clássica, né? Mostrando um senhor de meia idade, né? Enfrentando aí um frio e levando à mão aquilo que ficou conhecido como sinal de Levine, quando ele leva a mão no peito, já sinalizando o aperto no peito, a dor no peito, né? Então, isso é um retrato clássico do que esperaria aí para o inverno, né? E do lado direito, a gente tem, né, as pessoas cada vez mais juntas para se aquecer,
sobretudo a população de baixa renda, e com isso aumentando a chance da transmissão de doenças infecciosas. Muito bem. E qual é a relação do COVID, né, do coronavírus, com o coração? Esse é um diapositivo, é uma gravura, né, retirada do Circulation. O Circulation é dos maiores jornais de cardiologia do mundo. E essa é uma figura mostrando, na verdade, o que o vírus causa, né? Então, começando aqui, não sei, vocês conseguem ver a seta do meu mouse aqui? Tá fácil de ver? Eduardo, você consegue me sinalizar aí? Sim, doutor, dá para ver. Beleza, ótimo, estava na dúvida. Bom, então imaginem vocês aqui o vírus entrando aqui por uma mucosa, né? Acaba invadindo o tecido, ganhando a corrente sanguínea, e a partir daqui ele vai gerar uma cascata de processos inflamatórios, né? Quando ele inflama o endotélio, reparem que ao inflamar o endotélio, ele acaba levando aí uma perda da função endotelial, a função protetora do endotélio, a função a capacidade de eliminação de coágulos do endotélio, de fibrinólise que o próprio endotélio tem, e a partir daí a gente vai passar a ter mais vasoconstricção, a gente vai passar a ter muita inflamação e a formação de placas de colesterol. Isso aqui, pessoal, qualquer processo inflamatório faz. Essa é uma das explicações de tantas que as doenças cardiovasculares aumentam no inverno. Exatamente por uma dos motivos é a questão da inflamação endotelial e, por conseguinte, formação de placas. Essas placas elas podem se romper, como eu vou mostrar depois, e aí gerar um quadro agudo, uma síndrome coronária aguda. Além da formação de placas e da oclusão de microcirculatura, a gente tem a própria infiltração do vírus, né, que ganhou a corrente sanguínea no miocárdio, na célula do miocárdio. Temos também a grande inflamação pulmonar, que já é conhecida de vocês, e essa inflamação pulmonar faz o que eles chamam aqui de tempestade citoquímica, ou seja, promove uma liberação demasiadamente exagerada de interleucinas, como interleucina 6, 7, 22, e essas interleucinas que têm um papel de sinalizador, um papel de modular, né, a imunidade, por ter uma liberação extremamente exagerada, elas acabam levando a todo um processo inflamatório muito intenso, né? Esse processo inflamatório intenso que acomete principalmente o pulmão, daí a clássica manifestação da infecção pelo coronavírus, né, com dispneia e com uma pneumonia viral, mas também acaba inflamando o próprio músculo cardíaco. Então vejam, a gente tem o músculo, o coração sendo agredido através das suas coronárias, né, com infarto, através da circulação microvascular, né, com disfunção microvascular, e também através da inflamação direta. E essa inflamação direta levando a um quadro que a gente chama de miocardite. Miocardite, inflamação do miocárdio. E essa miocardite cursando grande parte das vezes ou com insuficiência cardíaca ou com arritmias. Portanto, se eu puder resumir para vocês, para ficar fácil, qual é o processo final da agressão do miocárdio, ele se traduz em síndrome coronária aguda, insuficiência cardíaca e arritmia. Então, o que o vírus pode levar ao coração? Esses três cenários. Ficou claro? Ou meio bagunçado? Vocês vão aparecendo aí. Quem quiser liberar o vídeo também aí, pessoal, tá? Fiquem à vontade mesmo, viu? É para a gente discutir aqui, para a gente conversar. Eu senti que eu não estou falando sozinho, mas vamos que vamos. Muito bem. Então, como já explicado, uma das complicações cardiológicas da infecção pelo coronavírus é a arritmia, e adivinhe, a arritmia também acaba sendo uma complicação do pós-infarto, tá? Aí a miocardite, a inflamação do músculo cardíaco, então, também por inflamação, quer por infiltração direta do vírus no miocárdio, quer por ação daquelas citocinas inflamatórias, levando a uma inflamação excessiva do músculo miocárdio. Podendo levar
também, por conta dessa liberação excessiva de citoquinas, uma síndrome chamada de síndrome do coração partido. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o nome científico, né? Seria a cardiopatia de Takotsubo, ou síndrome de Takotsubo. Reparem que Takotsubo é o nome de uma armadilha para peixe, uma armadilha para polvo, perdão, utilizada no Japão. Os japoneses usam essa armadilha para caçar polvo, e essa armadilha está aqui, ó, à direita de vocês aqui, em bege, né? E ela chama síndrome de Takotsubo porque o miocárdio ele acaba adquirindo, após a agressão, no caso aqui, uma agressão por uma tempestade catecolaminérgica, por excesso de catecolaminas, adrenalina, excesso de dopamina, excesso de citocinas, tudo isso nesse contexto da infecção viral, ok? Ele acaba levando uma deformidade cardíaca que traz, deixa o miocárdio, né, o ventrículo, com a forma dessa armadilha de polvo, que é o Takotsubo. Por isso que chama síndrome de Takotsubo. O clássico disso daí, só fazer um parênteses, não tem muito a ver com a nossa aula hoje, mas o clássico são mulheres de meia idade que após um evento estressante agudo, que pode ser, por exemplo, a perda de um ente querido, uma discussão em casa, um término de um relacionamento, enfim, ela tem uma liberação excessiva de adrenalina, principalmente, mas outras catecolaminas também, e isso, quando chega abruptamente no coração, leva uma isquemia, leva um sofrimento cardíaco agudo, né, fazendo com que parte do coração, predominantemente essa região da parte média apical do coração, sofre um insulto, uma isquemia, e ele para de contrair adequadamente. Por isso que na sua contração, durante a sístole, essa parte aqui, que é a parte médio-apical, ela acaba se distendendo. E na ventriculografia, que é quando a gente joga contraste dentro do ventrículo, a gente vê classicamente esse formato que é da armadilha para polvo. A manifestação clínica do paciente é dor no peito. No eletrocardiograma pode ter tudo, inclusive supra de ST, com elevação enzimática. Então, é um paciente que a gente encaminha direto para o cateterismo, imaginando que é infarto. E quando vai ver, as coronárias estão normais e a gente observa essa forma clássica do ventrículo pela ventriculografia, tá? A síndrome Takotsubo, ela classicamente se apresenta nesse cenário que eu falei para vocês, mas pode ser também pode ter uma apresentação aí secundária à infecção pelo coronavírus. Bom, como eu disse para vocês, a própria infecção pelo coronavírus, o próprio processo inflamatório pode levar ao infarto agudo. Então, sim, a gente vai ver bastante paciente com coronavírus que sofreu infarto, que está em processo de uma síndrome coronária aguda. E é importante vocês entenderem, eu vou mostrar nesse vídeo para vocês, como se dá a agudização, né? Então, imaginem vocês estão caminhando comigo aqui em nanopartículas dentro de uma coronária, dentro de um vaso, tá? Dentro dessa coronária. E aqui, caminho junto de vocês. Vocês estão vendo aqui o vídeo, não? Sim? Vamos lá. Caminham com vocês hemácias, caminham aqui, por exemplo, partículas de LDL colesterol, que é o colesterol ruim, partículas de colesterol bom, que é o HDL. Agora, imaginem vocês que esse endotélio, a parede dentro do vaso, está inflamada. Inflamada pelo próprio vírus, ou inflamada pelo tabagismo, inflamada por diabetes, pelo próprio colesterol alto, hipertensão. E esse endotélio inflamado, ele permite o acúmulo das placas de colesterol. Quanto mais inflamado, mais ele retém colesterol na sua parede, formando placas, e quanto mais retém colesterol, mais fica inflamado, mais retém colesterol, mais inflama, e isso entra num ciclo vicioso e essa placa vai progredindo. Essa é a formação da placa de colesterol em qualquer artéria coronária. E quando essa progressão se faz de maneira súbita, mas não total, ou seja, essa placa ela obstrui quase que totalmente, vou dar um pause aqui para vocês, olha, percebam que tem uma placa de colesterol enorme e a gente tem aqui, ó, ainda no orifício aí, vamos colocar de 10 a 20% de área luminal passando o sangue ainda. Quando isso acontece subitamente, a gente está diante, pessoal, das síndromes coronárias agudas sem supra de ST. Quem são elas? Angina instável e infarto sem supra. Agora imaginem vocês essa outra placa, que via de regra são placas pequenas, que sofrem, olha, um processo de agudização, a placa estava ali quietinha.
Aí veio uma inflamação viral, por exemplo, ou veio um pico de pressão, ou veio uma descarga adrenérgica por conta de um estresse emocional. Essa placa, ela sofre uma ruptura. Com isso, expõe fator tecidual, expõe colágeno, e aí a gente começa a ver o quê? Agregação de plaquetas. O corpo olha para aquilo e fala, opa, a gente tem que tampar esse buraco. Começam a agregar plaquetas, agregam-se, né? Começa a juntar, ativam-se, né? Fatores de coagulação e, por fim, fibrina. Então, percebam aqui, plaquetas grudando, ativação da coagulação, e isso daqui que vocês estão vendo como teias é fibrina, e é isso que dá o arcabouço final. Esse trombo que oclui completamente a luz do vaso, a luz da coronária, leva a um quadro de infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento. Então, vou fazer uma pausa para vocês entenderem aqui. Portanto, na síndrome coronária aguda, a gente tem dividir em duas. Síndrome coronária com supra, que é quando a gente tem uma obstrução completa do vaso, ou seja, não passa sangue após aquele trombo, ok? E a gente tem a síndrome coronária sem supra, que via de regra, o vaso não está completamente obstruído. Ainda passa sangue, mas não o suficiente para nutrir aquilo que o coração precisa. Por isso que o paciente tem isquemia, por isso que ele tem sofrimento cardíaco, por isso que ele tem dor. E se alguém perguntar para vocês, mas coração dói? Eu brinco, né? Poxa, pergunta para quem infartou. Coração dói demais, é uma dor lancinante, é uma dor muito intensa, tá? Então, sim, coração dói e ele dói exatamente por isquemia. E um dado, eu sei que as pessoas gostam de números, né? Quando a gente observa uma artéria fechada por um infarto com supra, e a gente vai mostrar para vocês como identificar isso no eletro, a cada minuto que se passa em que essa artéria está fechada e tem supra no eletro, a cada minuto, aquela vítima perde 11 dias de vida. Então, 11 dias de vida a menos por minuto. Minuto que eu olhei o eletro, não reconheci o supra, ou que eu não sabia o que fazer, esqueci, não estudei. Por isso que é tão importante esse conteúdo aqui para vocês. Resumindo, não quero ninguém decorando, resumindo, lembrando para quem chegou agora, essa aula acho que eu estou gravando, pelo menos eu acho que está gravando aqui, que eu quero disponibilizar para vocês, tá? Depois vocês assistem quantas vezes for necessário no YouTube. Resumindo então, gente, lembra aquele endotélio inflamado que tinha lá uma placa de colesterol, aquela placa houve uma ruptura sobre ela, uma erosão, expôs fator tecidual, expôs colágeno e isso acabou sendo o start, né, para atrair plaquetas, levando a agregação de plaquetas e para ativar a coagulação. Vamos lembrar então disso, pessoal, agregação de plaquetas e ativação da coagulação, para a gente lembrar como faz o tratamento depois do infarto. Então, plaquetas e coagulação. E isso, em última análise, vai levar também à formação de trombina, que transforma fibrinogênio em fibrina. Então, vamos focar nos 3 quadradinhos, 3 retângulos aqui verdes. Plaquetas, coagulação e fibrina. Por quê? O tratamento vai ser combatendo esses 3 pilares. Como é que a gente combate? AS-clopidogrel, para combater a plaqueta, heparina, para tratar e combater os fatores de coagulação, e o fibrinolítico ou angioplastia primária, para poder combater ali aquela fibrina que se formou. Pessoal, tudo bem até aqui? É uma partezinha meio chata, vai ficar mais legal, mas tudo bem? Alguém sinaliza para mim aí, faz um joia, desbloqueia o microfone, estou me sentindo sozinho aqui. Fala alguma coisa, tudo bem aí? Tudo certo, doutor. Tá tudo certo. Beleza, pode sinalizar, pode gritar, o que for, tá? A ideia é realmente a gente ir trocando uma ideia aqui, eu estou com o chat aberto, vocês podem perguntar, quem não quiser perguntar, mandar pelo chat à vontade, tá, gente? Vamos lá. Muito bem. Bom, mas o ponto inicial, o ponto de partida para a gente fazer um diagnóstico de infarto é reconhecendo os sinais e sintomas. Então, não adianta nada a gente saber ver supra, a gente saber para que serve a enzima cardíaca, se a gente não sabe reconhecer uma suspeita de infarto, e aí, se a gente não reconhece, a gente não pede eletro e a gente não dá início ao diagnóstico e tratamento. Portanto, pessoal, sinais e sintomas do infarto. Principal, todos vocês já sabem, é a dor precordial.
mais um detalhe. Como é que é essa dor? Várias outras coisas dão dor no peito, por exemplo, pneumotórax, inflamação do gradil costal, costocondrite, gastrite, refluxo, até herpes zoster, dependendo da localização, dá dor no peito. Então, dissecção aguda de aorta, né? Várias coisas dão dor no peito. Qual é o tipo de dor que fala um pouco mais a favor de coronária, de síndrome coronária aguda? Vamos lá. Para a gente definir uma dor típica, está nos livros, tá? Ela teria que ter 2 desses 3 critérios que eu vou apresentar. Primeira coisa, uma dor retroesternal, ou seja, atrás ali do externo, em aperto ou opressão, peso, né? Prolongada. Gente, dor que dura 1, 2, 3 minutos, isso não é coração, esqueça. A dor do coração é uma dor mais prolongada, 10, 15, 20 minutos. O paciente fica esperando em casa, às vezes dura horas de dor. Tá? Então, uma dor em aperto ou pressão prolongada, que irradia para os membros superiores, principalmente esquerdo, podendo vir para o direito também, pescoço, mandíbula e epigástrio. Então, esse é um dos critérios para uma dor típica, retroesternal em aperto prolongada com irradiação. Ah, mas ela pode ser localizada sem irradiação? Claro que pode, não tem problema nenhum. Outro critério, desencadeada pelo esforço ou estresse psicológico. Lembra, quer o esforço físico, quer o estresse psicológico, pode ter sido o gatilho para aquela placa que estava relativamente estável se romper e dar início a toda aquela cascata da fisiopatologia da doença coronária que eu acabei de explicar para vocês. Lembrando que o estresse psicológico em mulheres é o principal causador aí da agudização da doença coronária. E, por fim, a dor pode ser aliviada, pelo menos parcialmente, com repouso ou nitrato. Portanto, quando vocês forem discutir um caso na enfermaria, um caso na UTI, com qualquer preceptor, e vocês forem analisar a dor, até hoje, de verdade, não é coisa de acadêmico não, até hoje, quando eu vou sentar para conversar com o paciente, para entender a dor, eu fico ali pelo menos uns 10 minutos só perguntando da dor, porque é muito importante a riqueza de detalhes na anamnese para a gente configurar a dor, como típico ou não. Repare que eu não estou olhando eletro, eu não estou vendo enzima nem nada, eu estou escutando do paciente como é que é a dor. Tá? Então, para eu falar em dor típica de livro, tem que ter 2 desses 3 critérios aqui apresentados. Lembrando que uma das pistas que se tem, quando o paciente tem dor no peito, para falar, poxa, será que essa dor é coração ou não, são os sinais disautonômicos. O que é isso? São outros sintomas que aparecem por conta de ser uma dor em uma víscera. Né? O coração é uma víscera, então qualquer víscera, quando dói, pode dar sinais disautonômicos, quais sejam sudorese fria, palidez, falta de ar, tontura, tudo isso, né? Enjoo, náusea, né? Tudo isso pode vir acompanhado dessa dor do infarto, por exemplo. E uma atenção especial para essa população aqui eu represento nessa foto. Mulheres, idosos e diabéticos. Então, essas 3 classes, mulheres, idosos e diabéticos. Claro que quando a gente junta tudo numa coisa só, mais importante ainda, que é uma população que pode se apresentar com infarto sem nenhum daqueles comemorativos que eu falei no slide anterior. Então, eu não vou esperar uma dor típica numa pessoa como essa. Estima-se nos trabalhos que 50% aproximadamente dos indivíduos que infartam, que são idosos, diabéticos principalmente, 50% infartam sem dor. Infarta apenas com falta de ar. É aquela falta de ar que ele não consegue explicar, ele dormiu bem e acordou estranho, com uma falta de ar estranha, com sudorese, pálido. Esse indivíduo ele não pode voltar para casa sem ao menos fazer um eletro. Tá? Pode ser um monte de coisa, pode ser gastrite, pode ser uma pneumonia, o que for. Mas essa população, é importantíssimo que se faça ao menos um eletro. Tá? Porque muitas vezes você faz diagnóstico exatamente ali. Legal, uma excelente pergunta já aqui foi feita para mim em relação a infarto de ventrículo direito, se pode administrar nitrato. Essa pergunta vai vir, a resposta vai vir daqui a pouquinho. Vamos chegar em tratamento e vocês vão ver, tá? Mas excelente pergunta, viu? Vamos lá. Eletrocardiograma. Um eletrocardiograma é o grande divisor de águas na síndrome coronária aguda. Tanto que deve ser feito em até 10 minutos. Vejam, da hora que o paciente abriu a ficha,
Esse eletro tem que estar na mão do médico, na mão de vocês, em até 10 minutos. Tá? E para que serve o eletro? O que eu quero ver no eletro? Hoje eu brinco que não é uma aula de eletro. Vocês têm, eu sei que vocês têm liga de eletro, liga de cardio, já estão aprendendo a ver eletro, né? Mas hoje não é aula de eletro. Hoje é aula de segmento ST. A gente tem que terminar esse webinar hoje com vocês sabendo reconhecer um segmento ST. O segmento ST que vem do final do QRS até o começo da onda T. Reparem vocês que o segmento ST ele está na mesma linha do restante do eletro, ok? Qual é o problema? Quando isso daqui está aqui para cima. Como a gente vê à esquerda de vocês, olha, o segmento ST suprado em relação à linha de base. Olhou isso, gente? Tem lesão obstrutiva, tem oclusão de uma artéria, tem músculo sofrendo. E existe uma máxima na cardiologia que é tempo é músculo. E vocês já aprenderam que a cada minuto que a artéria está fechada, perde-se 11 dias de vida. Portanto, quando eu vou receber um eletro de alguém que está com dor no peito, o eletro é divisor de águas. Ele vai responder uma única pergunta para mim. Tem ou não tem supra? É só isso que eu quero. Eu não quero saber se tem sobrecarga ventricular, se está com arritmia, se tem bloqueio. Não. É BDAS, enfim. O que eu quero? Eu quero saber, tem supra ou não tem supra? É só isso que eu preciso saber. Porque se tiver supra, minha gente, síndrome coronária aguda com supra, artéria fechada, eu tenho que correr contra o tempo. Se não tem supra, aí é o mundo. E aí pode ser infra, pode ser onda T invertida, pode ser onda normal. Vou mostrar para vocês agora. Então, para ficar claro, gente, dor no peito, sinônimo de eletro. E isso deve ser feito lá na triagem. Essa avaliação inicial da dor no peito deve ser feita de preferência, né? A grande parte dos hospitais já tem isso, por uma enfermeira que está na triagem. Ela viu, tem dor no peito, já faz eletro, já chega para o médico. Está aqui, esse paciente tem dor no peito, o eletro está aqui. Para que a gente ganhe tempo. Tá? Isso é o ideal. Bom, muito bem. Vou mostrar para vocês alguns eletros de supra, só para sedimentar melhor isso daqui. Tá? Então, reparem aqui, ó, o segmento ST aqui em cima, né? A linha de base aqui em D2, ó, D2, D3 e AVF, parede inferior. A linha de base está aqui. Olha o segmento ST aqui em cima. Fica muito claro, é um supra enorme, né, de parede inferior. Tem outras derivações também acometidas, eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Tá? E esse eletro, gente? Quem viu supra aí, sinaliza para mim no chat. Só fala, tem, não tem? Foi sim ou não? Vou fazer uma enquete rápida no chat aqui. Tem, legal. Vamos lá, gente. Tem ou não tem? Às vezes não tem também, né? É pegadinha. E aí? Vamos lá, gente. Responde aí. Já mostrei, né? Que graça, né? Mostrei já. Tem, né? Olha aqui, beleza. Então, gente, o supra mesmo, olha que interessante, ó. Puxa no zoom de vocês aí, ó. Tem um suprinha pequenininho nessas duas derivações, ó. D1 e AVL. Tem supra em D1 e AVL. Poxa, doutor, mas esse supra não é igual a esse supra bonito aqui. E quem disse que precisa? Então, para ficar claro para vocês, qual é a regra do supra? O supra de ST, reparem que realmente ele é bem pequenininho, olha, tá? Ele tem que ser maior ou igual a 1 quadradinho, tá? 1 quadradinho de supra de ST, tá? Como vocês veem na figura aqui. Maior ou igual a 1 quadradinho em 2 ou mais derivações que compõem a mesma parede. Eu vou chegar lá, mas essa parede aqui é a parede lateral alta. D1 e AVL corresponde a uma parede, a parede lateral alta do coração. Então, se eu tenho um supra de pelo menos 1 milímetro em 2 ou mais derivações que compõem a mesma parede, esse supra está valendo, provavelmente a artéria está fechada. E o mesmo aqui tem um infrinha, né, gente? Ó, olha o segmento ST um pouquinho mais para baixo, em V3, em V2 tem um infrinha. Mas o que a gente valoriza mais, hein? Supra ou infra? Sem dúvida o supra, porque o supra é tradução de artéria fechada, tá? Beleza. E na síndrome sem supra? Síndrome sem supra, gente, é uma festa. Eu posso ter um eletro como esse, quem já está um pouquinho mais familiarizado vai ver uma onda T mais apiculada, simétrica, tá vendo? Em toda a parede anterior, ok? Isso aqui é uma isquemia subendocárdica, né? Pode ser também hipercalemia. Vocês devem estar perguntando aí, o aumento de potássio no sangue
acaba causando isso, com certeza, tá? Mas num contexto de dor no peito, eu vou suspeitar de isquemia. Esse outro eletro, tem supra? Tem ou não, gente? Já dá para colocar enquete, né? Igual tem no Instagram, né? Bom, quebrando o gelo. Supra não tem, mas olha o infra aqui, ó. Olha o segmento ST, exatamente, ó, aqui embaixo, ó. O segmento ST em V5, em V6 está infrado. A artéria está fechada? Não. Fechada não, porque não tem supra, mas tem uma obstrução grave. Senão ele não estava com dor. Ele tem dor no peito e tem infra. Outras condições, gente, pode dar infra, tá? Miocardite pode dar infra, alteração eletrolítica, algumas cardiopatias, como a hipertrófica, dão infra, tá? Mas, claro, que no contexto de dor no peito, esse infra eu vou valorizar como sendo um infra isquêmico, tá? Mas o eletro mais importante é esse aqui, ó. É exatamente um eletro normal. Então, gente, essa é uma mensagem muito importante para vocês. O paciente ele pode ter uma obstrução gravíssima, passando para ter 99% de obstrução da artéria. A hemácia está passando em faringiana, tá? Para não entupir. Realmente, fiozinho de cabelo, mas o eletro está normal. E eu trago isso para vocês, e isso seguramente está mais fresco na cabeça de vocês, porque os seus professores já falaram, e se não falaram, eu vou falar aqui, que a clínica é soberana. Ou seja, se o paciente, através da queixa dele, através do seu exame físico, te convence que aquela dor é cardíaca, guardem isso. Não vai ser um eletro normal que vai me dizer o contrário. O eletro ele ajuda, mas se a clínica fala muito, aquela dor típica de livro, aquela dor que te convence, não vai ser um eletro normal que vai te permitir falar, olha, vai embora, tá tudo bem. Esse cara vai ficar internado e a gente vai ver a seguir o que a gente vai fazer com ele, tá bom? Isso porque o paciente pode ter uma síndrome coronária sem supra, ou seja, uma angina instável ou um infarto sem supra com eletro normal. Pessoal, se tiver rápido, se tiver dúvida, me interrompam, por favor. Muito bem. Eu vou deixar depois essa imagem, um pouquinho mais tempo na tela para vocês printarem, tá? Mas, já que eu falei para vocês que é importante reconhecer o supra, né, ou o infra mesmo, mas para ele valer, ele tem que ser em 2 ou mais derivações que compõem uma parede, acho justo mostrar para vocês quais são as paredes do coração através do eletrocardiograma. Então, vamos lá? Aqui, olha, como eu já falei naquele exemplo, D1 e AVL correspondem à parede lateral alta. D2, D3 e AVF corresponde à parede inferior do coração. Olha aqui, no cantinho direito de vocês, ó, aqui, parede inferior do coração e aqui lateral alta. De V1 a V3, parede anteroseptal ou somente septal. E de V4 a V6, parede lateral. E se a gente junta V1, V2, V3, V4, V5, V6, a gente dá o nome de parede anterior. E se juntamos tudo, D1, AVL e de V1 a V6, parede anterior extensa. Claro que quanto mais paredes são acometidas, pior é o prognóstico do paciente. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu tenho um supra de D2 e de D3, eles correspondem à mesma parede, então esse supra está valendo, é um supra de parede inferior. Quer exemplo? Olha aí, um supra de D2, D3 e AVF, bastaria 2 das 3 derivações. Isso aqui é uma oclusão de uma artéria provavelmente coronária direita, que é quem nutre aqui a parede inferior. Esse é um supra de parede lateral alta. Aqui, essa imagenzinha do cateterismo, tá? Mostrando aqui, ó, na ponta da minha seta, uma oclusão da artéria. E esse supra, gente, esse supra eu vi na época de vocês. Eu estava no meu 3º ano de faculdade, acho que muitos de vocês estão no 3º ano, né? Começando um estágio no Instituto Nacional de Cardiologia, no Rio de Janeiro. E esse paciente eu peguei no pronto-socorro. Claro que eu estava acompanhado de um cardiologista, né? Mas me recordo nitidamente da face dele. Era um senhor, não era muito obeso, mas era obeso. Meio cabeludo, mas o que chamou a atenção é que ele chegou
urrando de dor, né, gemendo de dor, porque infarto, vocês vão ver isso. O cara que está infartando dificilmente chega gritando no hospital. Ele chega gemendo, ele está meio quieto, porque ele quer se poupar, porque ele sabe que se ele gritar vai doer mais. Então, esse é um detalhe interessante, é uma dica que eu dou para vocês. Então, eu lembro que ele chegou gemendo, mas ele estava suando frio, estava pálido, e aí fizemos um eletro, esse supra absurdamente grande, né? De V2, V3, V4, V5, V6. O eletro completo pega D1 e AVL, mostrando que realmente a gente tem uma obstrução, nesse caso, como é a parede anterior, da artéria descendente anterior, que é a principal artéria do coração. E claro que o prognóstico aqui é pior, mas esse paciente evoluiu bem. Eu vi uma semana seguinte, ele tinha feito angioplastia, lá a gente tinha angioplastia, ficou super bem. Bom, aí já pegando um gancho na pergunta que foi feita para mim em relação ao infarto de ventrículo direito, tá? Já tem umas perguntinhas, eu vou procurar responder todas, tá, pessoal? No devido momento da aula, tá? Reparem aqui que a gente tem um supra-desnivelamento, tá vendo? D2, D3 e AVF. E uma coisa, um conceito que é importante vocês lembrarem, sempre que a gente tiver supra de parede inferior, D2, D3 e AVF, é importantíssimo pedir para a enfermagem rodar também outras derivações que não são derivações normais, são derivações que a gente tem que montar na hora. No caso aqui, ó, V3R e V4R. Super simples. Doutor, eu não sei como é que faz isso. Faz um eletro convencional, normal. Depois, na hora de repetir o eletro, tira o eletrodo da posição V3 e joga para a mesma posição, só que do lado direito. E a gente vai colocar, depois, na hora que sair do papel, a gente põe um Rzinho do lado. Né? Se eu peguei o V3 aqui e joguei aqui, eu ponho um Rzinho no final, do lado do V3, que é o V3R. O V4, jogo o V4 para o lado direito e eu faço o V4R. Para que isso? Para monitorizar o ventrículo direito. Tá? E aí, respondendo a pergunta do colega, por que eu faço isso? Exatamente porque se eu não sei que está infartando, e aqui tá, olha só, tem supra, tá vendo? De ventrículo direito, ó, tá? O V3R e V4R estão suprados. Se tem supra no ventrículo direito e eu faço nitrato, eu posso matar o meu paciente. Então, eu vi aquele supra em parede inferior, falei, beleza, vamos começar o tratamento. Parte do tratamento, vocês vão ver a seguir, envolve nitrato. E esqueci de fazer V3R e V4R. Eu posso matar esse paciente por conta de uma vasodilatação importantíssima e, poxa, esqueci de fazer o eletro. Então, gente, anote aí, ó. Se tem, é supra só, tá? Se tem supra de parede inferior, é obrigatório, é mandatório fazer V3R e V4R. Muito bem. Uma outra condição também do eletrocardiograma é o bloqueio de ramo esquerdo, tá? Não vamos entrar em detalhes de bloqueios, mas o bloqueio de ramo esquerdo é fácil de se identificar. A gente denomina bloqueio de ramo quando a gente tem um QRS largo, reparem vocês, é um QRS que tem mais de 3 quadradinhos de duração, onde ele é positivo em D1, positivo em D2, e ele é negativo de V1 até V3. Isso é bloqueio de ramo esquerdo, ok? Bloqueio de ramo esquerdo, então, é um QRS largo, positivo em D1, positivo AVL e negativo de V1 a V3. E qual a importância do bloqueio de ramo esquerdo? Repare que o próprio bloqueio, ele já faz um suprinha, tá vendo? Principalmente nas derivações de V1 até V3. É natural do bloqueio. E se eu tiver um supra isquêmico, ele vai estar escondido no meio desse eletro e eu não vou conseguir ver. Portanto, quando vem um paciente pelo pronto-socorro e você roda um eletro e é esse o padrão do eletro, se o paciente tem uma dor que é típica, que te convence e tem essa alteração, você vai assumir que isso daqui é infarto com supra e vai oferecer o tratamento completo do infarto com supra. Ok? Agora, vamos supor, o paciente fez esse eletro e na hora que você vai perguntar para ele, ele tira um eletro da carteira. Ou mostra o celular e fala, doutor, ó, eu já tenho isso daqui. E você olha e percebe que ele já tem bloqueio de ramo esquerdo, beleza, esse bloqueio não é novo, porque ele já mostrou que tinha um anteriormente. Você vai tirar ele da caixinha do infarto com supra e vai colocar ele na caixinha da síndrome sem supra. Tudo bem? Não é que você vai mandar ele para casa, afinal de contas a dor dele te convenceu, mas você vai tirar e colocar ele na outra caixinha que é infarto sem supra.
Beleza, gente? Essa parte do eletro é extremamente importante, tá? A gente fez, então, a suspeita clínica através da caracterização da dor. A gente fez a suspeita eletrocardiográfica, lembrando o eletrocardiograma, mais uma vez, como um divisor de águas. Tem supra ou não tem supra. E, por fim, a gente vai para a parte laboratorial, onde a gente vai dosar os marcadores de necrose miocárdica. O termo enzimas cardíacas é um termo que a gente usa, mas é um termo errado, tá? Porque não é uma enzima, é um marcador de necrose, tá? E quais são os principais marcadores de necrose? A CPK-NB, né? E a CPK total e as troponinas, são os principais. Mas eu trago essa foto para vocês porque cada um tem uma cinética, né? Então, repare, por exemplo, que a CK-MB, ela começa a subir ali com 3 a 6 horas e vai fazer um pico com 12 horas aproximadamente. Ao passo, por exemplo, que a troponina, ela vai começar a subir com 6 a 12 horas e já vai fazer um pico com 24 horas. É importante entender isso, porque se o paciente chega, por exemplo, com 2 horas de dor, provavelmente os marcadores de necrose estão normais. Se ele chega com 3 dias de dor, provavelmente a gente só tem, olha só, a troponina aumentada. A troponina pode ficar até 2 semanas aumentada. Provavelmente a MB e a CPK já estariam normais. Então é importante entender esses conceitos, tá? Agora fazendo um paralelo para o coronavírus, né? Afinal de contas, a ideia era abordar a questão do coronavírus. O coronavírus, exatamente por poder levar uma inflamação miocárdica, né? Um dano miocárdico, quer, né? Como mostrei lá atrás, por obstrução de artéria, né? Microarteríolas, ou infarto, ou mesmo através do dano direto por inflamação do músculo, ele acaba cursando com um aumento de troponina. A troponina que é aquele marcador de necrose específico do coração. E reparem vocês, ó, aqui na vertical a gente tem mortalidade e aqui a gente tem tempo de início de sintomas, né? Reparem que quando a gente tem nessa curva, essa primeira curva aqui, ó, é o paciente que tem doença cardiovascular estabelecida, ou seja, já é um paciente coronariopata, é um paciente já com ciência cardíaca. E se ele tem, além disso, que já é uma comorbidade dele, se subiu troponina, reparem, a mortalidade dele, gente, chega a 70%. Portanto, a troponina acaba vindo realmente como um marcador de prognóstico extremamente importante no paciente com coronavírus. Independente, aqui eu não estou falando, gente, no sinal de sincronia aguda, não. Eu estou falando do paciente que chegou com supra, tá? Desculpa, ele chegou com coronavírus, chegou com quadro infeccioso, e na propedêutica, além de dedímero, além de hemograma, enfim, a gente pediu troponina. Se era um paciente com doença cardiovascular já conhecida e subiu troponina, mortalidade, gente, de 70%. Mostrando, portanto, que a troponina pode subir, e se ela sobe numa infecção por coronavírus, ela está relacionada a uma mortalidade extremamente elevada, ok? Comparado, por exemplo, nesse estudo, naqueles com troponina normal e sem doença cardiovascular, a mortalidade em torno de 7%, isso nesse estudo, tá? Beleza. Bom, só voltando um pouquinho aqui, vou tirar uma dúvida em relação ao eletro, antes da gente passar para o próximo, tá? A pergunta se no paciente com dissecção de aorta pode apresentar alteração no eletro semelhante a infarto. Pode. Estima-se que, se eu não me engano, tá, 5 a 15% dos pacientes que dissecam a aorta, eles podem dissecar a aorta para dentro da coronária e cursar com supra-desnivelamento, principalmente dissecando a coronária direita. Então, aquela coronária, aquela dissecção que começou na aorta ascendente, né, ela pode secar retrogradamente e obstruir, por exemplo, o ósseo de uma coronária direita. E aí a gente, além das manifestações da dissecção, a gente vai ter supra-DST. Por isso que é importante, isso eu vou falar um pouquinho a seguir, que antes da gente chegar fazendo trombolítico, que é um dos tratamentos preconizados, a gente tem que, através do exame físico e mesmo da anamnese, afastar a dissecção de aorta. Então, sim, dissecção de aorta pode dar supra no eletro, sim, não é frequente, mas pode acontecer. E em relação a uma pergunta aqui do Lucas, né? Se o paciente... Por que o paciente pode evoluir para óbito quando usar nitrato, né? Se ele tem supra. O supra, Lucas, de V3R e V4R, lembra que o R é de right, né? Está dizendo que o ventrículo direito está
sofrendo uma agressão, né? A artéria que nutre o ventrículo direito está fechada, o ventrículo direito está sofrendo um infarto, e esse ventrículo direito, quando ele sofre um infarto, existe uma complacência muito grande e a pressão tende já a cair. Lembrar que o ventrículo direito ele não é uma carga de pressão, ele é uma carga de volume, né? Se ele não contrai adequadamente, ele não bombeia esse sangue e a pressão tende a cair. E se eu faço nitrato, o nitrato ele é um vasodilatador. Eu acabo trazendo uma vasodilatação ainda maior. Ou seja, a pressão que já estava limítrofe, querendo cair, se eu faço nitrato, ela despenca. Tá? Por isso que no tratamento de ventrículo direito, geralmente eu tenho que fazer volume. Eu faço 500 ml, eu faço 1 litro de volume aberto, né, se o paciente não tiver congesto, porque é um paciente que ele precisa de volume. Eu preciso jogar água para dentro para essa pressão se estabilizar. Se eu faço nitrato, existe uma vasodilatação e aí ele pode realmente evoluir a óbito. Tá? Então fica claro que B3R e B4R é monitorização de ventrículo direito. Tá? Beleza, tem mais uma perguntinha em relação a tratamento. Tratamento eu vou falar ali na frente, tá, gente? Vamos lá, então? Bom, beleza, é isso, né? Lembra que o eletro funciona como um divisor de águas, né? Então, o que nós fizemos até agora? Falei um pouquinho da importância do assunto, dos números que impressionam, né, de gente morrendo por doença cardiovascular. Falei um pouquinho da relação, lembra? Da doença, do vírus com o coração, né, que pode levar à arritmia, pode levar à insuficiência cardíaca por inflamação do músculo e pode levar a infarto. Falamos da suspeita clínica, falamos um pouco da fisiopatologia da doença coronária, falamos também de como suspeitar clinicamente através da caracterização da dor, falamos da suspeita eletrocardiográfica e aí o eletro como um divisor de águas. Lembra? Tem supra ou não tem supra? Então, quando eu olho o eletro e ele não tem supra, beleza, é uma síndrome sem supra. Eu já fico muito mais tranquilo. Dá tempo de pensar. Beleza? Sendo uma síndrome sem supra, é importante eu estratificar o risco. O que é estratificar risco? Estratificar risco é dizer o seguinte: qual é a chance que esse paciente que eu estou olhando aqui na minha frente, que não tem supra, qual é a chance que ele tem de, na minha frente ou nas próximas 24 horas, morrer? Qual é a chance dele fazer uma arritmia grave? Qual é a chance desse cara precisar de um cateterismo de urgência? Ou qual é a chance desse cara que não tem supra, suprar, né? Ocluir a artéria? Para isso, eu vou utilizar estratificadores de risco, né? Que são ferramentas onde a gente vai levar em consideração, por exemplo, esse daqui, que é o score de risco de Brown, características da história, da dor, do exame físico, do eletro, dos marcadores de necrose. Vamos utilizar essas características para saber o risco desse paciente evoluir mal é alto, é moderado ou é baixo. E para que eu uso isso? Para saber o que fazer com ele. Esse cara precisa, por exemplo, ir para uma UTI? Esse cara precisa de um cateterismo de urgência? Ou esse cara pode ficar, por exemplo, no quarto esperando, ele não precisa ficar monitorizado? Quem vai me dizer isso são essas ferramentas de estratificação. Já adianto aos senhores que eu preciso usar pelo menos duas. Uma só não dá conta, porque não existe nenhuma perfeita. Se vocês acessarem o celular de vocês agora, procurarem na Apple Store, vocês vão achar várias, tá? Vai lá no MedCalc, tem várias, tá? Eu gosto de utilizar pelo menos duas. As duas mais comuns, mais utilizadas são Brown e Time Risk. Mas lá vocês vão encontrar Grace, Pursuit, do Dante talvez encontre também. Enfim, tem várias. Usem duas, tá? Essa é a dica, tá? E dessa estratificação de Brown, se vocês quiserem printar a tela aí, ó, os dados mais importantes para a gente tirar ali na história, na admissão, na avaliação inicial do paciente se o paciente tem uma dor prolongada, ou seja, que dura mais de 20 minutos e que não melhorou com nitrato, essa dor em repouso, que não melhorou com nitrato, coloca esse indivíduo como um indivíduo de alto risco de complicação. Ou lá no exame físico, um cara que se apresenta com edema de pulmão, com hipotensão, com terceira bulha, ele é um paciente de alto risco. Ou aquele indivíduo que tem um infra de ST, eu falei para vocês que síndrome coronária sem supra é um universo, desde um eletro normal até infra de ST. Então, se ele tem um infra, e notem, um infra maior que meio milímetro, é meio quadradinho, é muito discreto, passa batido se a gente não olhar com calma esse eletro. Se ele tem um infra maior que meio milímetro, esse cara já é de alto risco.
Ou então, se ele tem uma alteração dinâmica do eletro, você faz o eletro ideal, gente, quando vocês forem fazer esse atendimento do paciente, que vocês façam eletro na admissão e que repitam dali a 30, 60 e 90 minutos. Ou na mudança da dor, do padrão de dor, é legal repetir. Repetiu o eletro, mudou o padrão do eletro, alteração dinâmica. Isso já é critério de alto risco. E, por fim, se dosou lá a troponina, dosou MB e veio aumentado. Tá? Basta um dos 4 critérios, não precisa ter todos. Se eu tiver um dos 4 critérios, esse cara é de alto risco. Ah, doutor, beleza, eu tive esse critério aqui, mas todos os outros eram de baixo risco. Não interessa, se você tem um critério de alto risco, pronto, esse cara já é alto risco. Tá? Essa é uma ferramenta. Outra ferramenta mais conhecida é o time risco, mais fácil de utilizar também, onde cada variável dessa, olha, pontua uma vezinha. Tá? Então, para cada variável, eu pontuo uma vez. Se eu tenho até 2 pontos, é baixo risco, 3 a 4 pontos, intermediário, 5 a 7 pontos, alto risco. Tá? Lembrando, eu tenho que usar sempre 2. Vamos supor, se o meu time risco deu baixo, mas o Brown-Mound deu alto, eu vou encarar esse paciente como alto risco. Beleza? E a recíproca é verdadeira. Tudo bem? Beleza, gente? Vamos lá então, tá? Vamos continuando. Bom, eu falei para vocês que era importante definir o risco para falar o que eu vou fazer com ele. E se eu apliquei 2 ou mais scores de risco e foi contundente, os scores mostraram que esse cara é baixo risco. Baixo risco, então, quer dizer o quê? Poxa, deixa esse cara na enfermaria, deixa no quarto. A chance desse cara fazer arritmia grave, precisar ir para o tubo, precisar ir para o CAT de urgência é uma chance baixa. Ele é de baixo risco. Então, esse cara pode ficar internado, vai ficar internado no quarto, na enfermaria, vai ganhar um cateterismo provavelmente, ou um teste ergométrico internado, uma cintilografia, ou seja, um teste provocativo para que eu possa ter um respaldo maior para mandar ele para casa, né? Ou então mesmo um cateterismo, mas não com urgência. O cateterismo pode acontecer aí na primeira semana, não precisa ser de urgente. Isso porque, gente, ele é de baixo risco. Beleza? Muito bem. E se ele for de intermediário a alto risco, aí sim esse cara já merece ficar monitorizado no ambiente de UTI ou unidade coronariana, e esse cara deve ter feito o seu cateterismo com até 72 horas, de preferência com até 48 horas. E existe também aquele cara que é de muito alto risco, que é aquele cara que tem dor refratária, ou seja, ele está com dor no peito, você faz nitrato, não melhora, se trata, você deu remédio, ele não melhora. É aquele cara que tem arritmia ventricular grave, se olha no monitor, ele está fazendo taquicardia ventricular. Ou é o cara que está chocado, está hipotenso, precisando de droga. Se esse paciente é um paciente muito alto risco, se ele tem um desses 3 critérios, ele é de muito alto risco. Nesse caso, é CAT de urgência. Claro que ele tem que ficar monitorizado o tempo todo, mas esse caso é um caso que vocês vão ligar para o CROSS, vocês vão ligar para a regulação e falar, olha, esse cara tem que ir para o cateterismo, porque ele tem uma mortalidade extremamente alta. Tudo bem até aqui? Com isso, a gente estratificou o risco da doença da síndrome coronária sem supra. Usamos 2 ou mais estratificadores, definimos o risco e definimos qual é o destino desse paciente. Muito bem, e o que muda em tempos de Covid nessa estratificação de risco? Mudou um pouquinho, isso aqui é proposto pelo guideline europeu, mudanças discretas, tá, gente? Onde ele, para definir como, por exemplo, ser de intermediário, alto ou muito alto risco, ele utiliza outras ferramentas. E reparem vocês que o mais importante, quando ele define, por exemplo, que é um paciente de intermediário risco, aqui, ó, na doença sino-coronária normal, sem pandemia, intermediário alto risco é CAT, cateterismo, não tem conversa. Frente à pandemia, ele privilegia teste não invasivo. Por que isso? Porque, por exemplo, a gente já viu que o paciente ele pode ter marcador de necrose aumentado, ele pode ter alteração de elétron sem infarto, sem infecção pelo coronavírus. Então, aumenta a chance daquela alteração que a gente está vendo, quer laboratorial, quer eletrocardiográfica, não ser de obstrução da artéria, e sim da própria infecção pelo vírus. Então, quando a gente considera que é um intermediário risco, a gente vai para um teste não invasivo. Ecoestresse, cintilografia, angiotomografia, que é o principal. E se nesses exames
derem pistas de que deve ter entupimento, aí eu vou para um cateterismo com mais respaldo, com maior chance de realmente estar entupido. Isso é importante porque se eu mando todos os pacientes para o cateterismo, eu vou expor toda a equipe, né, da hemodinâmica, do laboratório, a risco de contaminação pelo Covid. Tá? Então, eu tenho que ser um pouco mais criterioso para mandar para pedir um cateterismo em tempos de pandemia. Isso é o que muda efetivamente, tá? Na síndrome sem supra. Pessoal, alguém quer tomar uma água? Eu vou tomar uma água aqui para a gente poder começar o tratamento, tá? Nós estamos aí com aproximadamente 1 hora de aula. Já passamos a metade, tá? Fiquem tranquilos. Mas essa parte era fundamental. E agora a gente vai para o tratamento, tá? Importante, então, falamos de tudo, desde a fisiopatologia, diagnóstico clínico, eletrocardiográfico, laboratorial, estratificação do risco e agora nós vamos para o tratamento. E o tratamento começa com essa mnemônica que a gente usa muito no ACLS. Quem se move, ganha, move. Monitor, oxímetro de pulso, acesso venoso, veia, né? E exame físico. Exame físico, ele não está em maiúsculo à toa. Temos que examinar. É aqui no exame físico, por exemplo, que a gente vai muitas vezes fazer a suspeita de que aquela dor não é uma dor de infarto, é uma dor de dissecção, por exemplo. Então é importante examinar. Ok? Vamos lá? E quem se move, quem ganhou move, ganha Monab-CH. Cada letrinha dessa corresponde a uma das medicações que são imprescindíveis no tratamento da síndrome coronária aguda. E aqui, gente, eu estou falando de síndrome coronária aguda, com e sem supra, ok? Se vocês lembrarem, ficar gravado na cabeça de vocês, o Monab-CH, vocês tratam todas as síndromes coronária aguda, tá? Começando pela letra O, gente, de oxigênio, né? Oxigênio. Para quem que a gente oferece oxigênio? Para quem está cianótico, congesto, dispineico, ou para quem satura abaixo de 90%. Um desses 4 critérios aqui, a gente oferece oxigênio. Mas eu posso oferecer para todo mundo? Por que não oferecer para todo mundo? Será que faz mal? Sim, existe um conceito já bem estabelecido na cardiologia, mas é recente, tá? Que o excesso de oxigênio, ou seja, a hiperóxia, faz tão mal quanto a falta dele. Isso estou falando do cenário de síndrome coronária de emergência cardiológica, tá? Principalmente a síndrome coronária aguda. Então, a gente só vai oferecer oxigênio para o paciente que tem dor no peito quando ele preenche algum desses 4 critérios. Bom, lembra daqueles slides iniciais? Eu falei, memorizem os 3 retângulos verdinhos. Lembra? Que fazia o tripé da fisiopatologia da síndrome coronária aguda. Agregação de plaquetas, ativação da coagulação e fibrina. Agregação de plaquetas é o evento inicial. Não à toa, eu preciso, em até 10 minutos, dar ácido acetil salicílico, o AS. Ok? 10 minutos, em até 10 minutos, pessoal, em até 10 minutos. Tem que ver junto do eletro. Tá? Lembra que o eletro até 10 minutos? AS também, idealmente, até 10 minutos. Afinal de contas, ele faz parte da fase inicial da fisiopatologia da doença coronária. Muito bem. Quanto? 2 a 3 comprimidinhos do AS infantil. Nossa, AS infantil são 100 miligramas. Então, 2 a 3 comprimidos, mastiga, engole. Isso daí pode ser feito, quando bem protocolado, pela enfermeira na triagem. Tá? Mas se o hospital onde vocês atuam, no internato, onde vocês irão atuar depois profissionalmente, ainda não tem isso muito bem alinhado, aí tem que passar por vocês, tá? Mas é uma dica. E a agregação plaquetária ela é tão importante que ela precisa de um segundo antiagregante, que é o clopidogrel. Tá? O clopidogrel ele potencializa a ação do AS. Tá? E qual que é a dose? São 4 comprimidos de 75 miligramas, tá? Que corresponde aos 300 miligramas aqui de clopidogrel. Tá? Então, você faz uma dose de ataque, que são de 4 comprimidos de clopidogrel. Lembrando que se esse indivíduo tiver mais de 75 anos, lembrem bem dessa idade, que a gente faz alguns ajustes para aqueles que têm mais de 75 anos. Se ele tiver mais de 75 anos, você não dá dose de ataque. Você faz só um comprimidinho de 75 miligramas, ok? Mas se ele tiver menos, você pode fazer a dose de ataque. E se você trabalha num serviço que tem laboratório de hemodinâmica, e esse cara vai ganhar um cateterismo rápido, em até 2 horas, você pode até fazer uma dose de ataque de 8 comprimidos,
Isso não é a regra nos nossos serviços, afinal de contas, só 8% dos hospitais do país têm hemodinâmica, tá? E depois você vai manter, tal como você mantém uma AS todo dia um comprimido, você vai manter também o clopidogrel todo dia um comprimido. E aí eu vou responder já uma perguntinha da Maria Letícia, falando, o paciente confirmado com Covid, tendo histórico de AM prévio, seria fazer a profilaxia. Então, Maria, se ele já tem um infarto prévio, esse indivíduo já fica com AS pro resto da vida. Tá? Então, já é profilaxia secundária que a gente chama. Tá? Esse indivíduo já precisa usar AS pro resto da vida. Então, independente de Covid ou não, ele tem que usar. A dúvida é, se o cara tem fator de risco e está com Covid, será que ele precisa de AS para prevenir que ele tenha um infarto? Essa resposta a gente não tem. Tá? Não se faz protocolarmente. Tá? Mas no cara que já teve infarto, ele já tem que estar usando. Se ele não estava usando, pode fazer para ele no hospital, porque ele já tem que estar usando. Tá bom? Bom, existem novos antiagregantes, vocês certamente na vida profissional terão contato, o Prasugrel e Ticagrelor, não vou ficar me atendo a isso, as doses estão aqui, mas eles entrariam no lugar do clopidogrel, ou um ou outro entrando no lugar do clopidogrel. Eles são mais potentes, mais específicos, não são a realidade ainda em serviços públicos, por isso que eu não vou ficar me atendo aqui, mas em serviços privados a gente já usa, a gente lá no Vivale, Hospital Vivale aqui de São José, a gente já é do nosso protocolo mesmo, tá? Mas vamos nos ater àquilo que a maioria dos hospitais usa atualmente, que é o clopidogrel, ok? Beleza, falamos então do oxigênio, falamos da aspirina, falamos do clopidogrel. Faltou quem? Aquele segundo retângulo, lembra? Fator de coagulação. Vamos falar então da heparina. Vamos falar da heparina que a gente usa, né? A enoxaparina, que é a heparina de baixo peso molecular, vulgo Clexane, né? Aqueles que a gente tem na maioria dos hospitais. Pode ser usada a heparina não fracionada, pode ser usada a fundaparinux, mas a gente pouco utiliza. O que a gente vai utilizar mesmo na prática, que é o que tem, é a enoxaparina. E aqui um detalhe, gente, que vocês podem tirar onda, tá? Nos hospitais que vocês atuam como internos, né? Com os médicos, né? Com muito respeito. Mas muito médico esquece quando está de frente a um paciente com infarto com supradesenvelamento, ou seja, tem supra, o paciente é jovem, tem menos de 75 anos, ele tem indicação de uma dose venosa da enoxaparina. Faz 30 miligramas, é uma dose fixa, tá? 30 miligramas direto na veia. Isso pouco médico lembra. Eu dou essa aula de infarto para o país inteiro. Já dei para mais de 100 hospitais ao longo desse país, inclusive na fronteira com a Bolívia, na fronteira com o Paraguai. E difícil, tá? A galera não usa. Eu acho que tem alguém com o microfone aí, é uma pergunta? Acho que tem alguém com o microfone ligado aí. Tem conhecimento? Perdão, eu não ouvi direito. Pode repetir para mim? Não, desculpa, eu liguei sem querer o microfone. Perdão. Tá. Bom, era pergunta não, né? Só para eu saber, não quero deixar passar nada aqui. Não, não era não, eu que liguei sem querer. Desculpa mesmo. Então tá bom, tranquilo. Bom, só para ficar claro, tá, gente? Então, se o paciente tem infarto com supra de ST, tá? Artéria fechada, supra de ST, e ele tem menos de 75 anos, ele tem indicação, faz parte do tratamento receber a enoxaparina, que é o Clexane, 30 miligramas endovenoso. Após a dose endovenosa, a gente vai para aquela dose clássica, tá? Que é de 1 miligrama quilo de 12 em 12 horas. Tudo bem? Isso na síndrome com supra. Na síndrome sem supra, eu vou direto para a dose subcutânea. Ok? Muito bem. Se o paciente tem mais de 75 anos, eu tenho que corrigir a dose. Em vez de fazer 1 miligrama por quilo, eu faço 0,75 miligrama por quilo de 12 em 12 horas. E se ele tiver doença renal grave, com clírice abaixo de 30, eu faço 1 miligrama quilo, mas apenas uma vez ao dia e não 2 vezes ao dia. Se eu esqueço de corrigir, isso daí acontece muito nos hospitais. O colega às vezes esquece de corrigir. Se eu esqueço de corrigir, eu aumento a chance de sangramento do paciente, tá? Então,
vamos ficar atento à questão da correção de dose, tá? Pessoal, com oxigênio, com AS, com clopidogrel e com heparina, eu reduzo a mortalidade de qualquer síndrome coronária aguda com ou sem supra. Esses são os redutores de mortalidade. O resto é firula. O resto é maquiagem, ok? Mas maquiagem que faz sentido a gente fazer, como, por exemplo, o N de nitrato. Claro, eu não vou deixar o cara ali com dor. Nitrato reduz mortalidade? Definitivamente não, mas é importante para a gente diminuir a dor do paciente. Bom, e aí eu posso usar o dinitrato ou o mononitrato de isosorbida, né, o Isordil. Posso fazer um intervalo de 5 minutos entre uma dose e outra, no máximo 3 doses, tá? Se o paciente não melhora a dor, eu posso lançar mão da nitroglicerina endovenosa, que é o Tridil, que é a formulação venosa, tá? Mas o cuidado, nós já adiantamos, né, adiantamos isso há alguns minutos atrás, que são as contraindicações ao nitrato. Aliás, qualquer droga, qualquer coisa que vocês vão fazer na vida de vocês, viu que tem indicação? Verifique se não tem a contraindicação, mesmo na dipirona, tá? Tem que ter cuidado com isso. E no nitrato não é diferente. Quais são as contraindicações, então, ao nitrato? Pressão abaixo de 90, ok? Então, se eu tenho uma pressão sistólica menor que 90, ou uma frequência cardíaca acima de 100 ou abaixo de 50. Quer dizer, se eu tenho aqui uma frequência cardíaca mais alta ou uma frequência cardíaca muito baixa, isso pode indicar um choque cardiogênico iminente. Se eu faço nitrato, eu posso realmente despencar com essa pressão e levar esse paciente a óbito, tá? Então, são contraindicações. Lembrando, então, mais uma vez, como já foi dito e muito bem lembrado pelo colega, né, o infarto de ventrículo direito, olha só, V3R, V4R. Aqui, quem fez o eletro ainda colocou V5R, V6R, não precisa, tá? Mas se quiser fazer, não tem problema. Então, claro, infarto de ventrículo direito contraindica o nitrato. E aqui, essa fotinho para lembrar, né, das medicações para impotência, né? Então, Viagra, Cialis, né, os mais novos, enfim. Se for os mais antigos, né, que são aqueles que têm meia vida curta, de 24 horas, eu não posso ter feito uso, né, o paciente não pode ter feito uso nas últimas 24 horas de Viagra, por exemplo. E se for os mais novos, que tem uma duração mais longa, nas últimas 48 a 72 horas. Agora, imagine você se esse paciente vai entrar na sala de emergência falando que usa. Não vai. Tá? Então, se você não chegar num cantinho e perguntar para ele, olha, você você fez uso, porque se você fez uso, eu vou fazer um remédio que vai te matar. Eu te garanto que ele vai te chamar no canto e falar, doutor, eu fiz uso sim. Tá? Tem muito paciente que tem vergonha, não vai assumir. Então, você tem que realmente ter esse cuidado, tá? de perguntar. Mulher também usa, tá, gente? Fique claro isso. E mulher usa para tratamento de hipertensão pulmonar. Então, é importante perguntar também para a mulher, tá? Não havendo contraindicação, beleza, faz nitrato, a medicação legal, é o analgésico do coração. E se esse analgésico cardíaco não deu o efeito desejado, eu vou para o segundo, para a penúltima letra aí, né, que é o M de morfina. Morfina é interessante, ela além da ação analgésica, ela tem uma ação sedativa, ela tira a sensação de dispneia. Qual é o problema da morfina? Que ela possui as mesmas contraindicações que o nitrato possui. Portanto, se o paciente tem infarto de ventrículo direito, se ele está hipotenso, se ele está muito taquicárdico, eu não vou fazer morfina, que eu posso piorar o quadro dele. Tudo bem? Por fim, menos importante, terminando o Monab-CH, letra B de beta-bloqueador. E ele se mantém ainda, né, no Monab-CH. Quando a gente fala Monab-CH, tem que estar na cabeça de vocês, aquelas medicações estão ali no carrinho de parada, que está na sala de emergência para você fazer nos primeiros minutos, tá? E ele se mantém ali ainda porque nessa única e exclusiva indicação, ou seja, indivíduos que vão para angioplastia primária, ou seja, infarto com supra que está taquicárdico e hipertenso, eu posso fazer a dose venosa, tá? Mas se eu conseguir diminuir a pressão, por exemplo, apenas com nitrato, resolve a vida também, tá? Então, evita-se hoje fazer a medicação venosa para todo mundo, porque isso pode aumentar a mortalidade, tá? No entanto, a formulação oral, o beta-bloqueador, né, metoprolol, atenolol, carvedilol, ele, quando feito nas primeiras 24 horas, é interessante. Ele tem uma ação antiarrítmica, ele tem uma ação anti-remodelamento, então é interessante.
junto lá dos captopril da vida, junto da estatina, tá? Tudo isso dentro de 24 horas, ok? Lembrando que os outros, o Monab CH, é de imediato, na admissão do paciente. Beleza, gente? Pessoal, vamos para o chat aqui. Quero saber de vocês, deixa eu achar o chat aqui. Agora que eu me dei conta, vocês devem estar rindo já há um tempão, né? Que meu Zoom tá com o nome da patroa, né? Vanessa Dutini, né? Sou Pedro, tá? Não é nome de guerra, não, tá? Em casa, quem manda é a mulher, então eu acabei não tirando o nome dela do Zoom. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Nós já vamos para a parte final já do nosso bate-papo, mas é muito importante que esteja tudo bem claro para vocês, desde o diagnóstico, estratificação de risco e o tratamento do Monab CH. O Monab CH, ele trata todas as síndromes coronárias sem supra, angina instável, infarto sem supra, e ele já é parte fundamental também do tratamento do infarto com supra. É que quando tem supra tem coisinha a mais que eu vou falar agora para vocês. Alguma dúvida aqui? Galera, 10 segundinhos aí para alguém se manifestar, tirar alguma dúvida. Pode abrir o microfone quem quiser falar também, fica à vontade, tá? Alguma dúvida até aqui? Beleza? Vamos continuar então, tá? Estamos terminando. Dúvidas aí, gente? Não, tá tudo certo, doutor. Tudo certinho? Vamos com tudo então. Vamos lá. O que modifica então no tratamento? Se eu falei que o Monab CH trata quase tudo, né? O que modifica? É que quando a gente tem supra, lembra? O que tinha naquela pelote de trombo do supra? Tinha fibrina. Repararam que a gente não falou da fibrina ainda? Por isso que quem tem supra tem que ganhar terapia de reperfusão. Terapia de reperfusão que recebe quem tem dor e supra. Gente, vocês estão na formação acadêmica. Eu já trabalho há bastante tempo com infarto, enfim, com unidade coronariana, pronto-socorros, enfim. E eu já cansei de pegar médicos formados, tá? Que vieram discutir eletro comigo e sabendo, mostrando o supra e retardando o início de um cateterismo ou fibrinolítico porque estavam esperando marcador de necrose. Pessoal, isso é crime, tá? Isso é crime. Se o paciente tem um bom advogado, ele põe vocês em cana. Então, cuidado. Basta, lembrem disso, basta dor e supra para indicar terapia de reperfusão. E é crime se você não fizer, porque eu já falei para vocês, a cada minuto perde 11 dias de vida. Sendo que nessas primeiras horas do infarto com supra, tem uma chance altíssima de fazer fibrilação ventricular de morte súbita por arritmia. Então não tem como. Se o paciente vem para mim com dor, eu usei o eletro, lembra, como divisor de águas, e vi que tem supra, dor e supra é sinônimo de terapia de reperfusão. Eu vou fazer o Monab CH, mas eu sou obrigado a oferecer fibrinólise, fibrinolítico ou angioplastia primária. E a decisão de um ou outro se faz a partir de, primeira coisa, responder onde eu estou, né? A gente tem as duas opções salvam vidas, são muito equivalentes no sentido de redução de mortalidade, mas qual delas eu vou usar? Fibrinólise ou angioplastia primária? Para isso, eu tenho que responder uma pergunta. Onde eu estou? Estou atendendo esse indivíduo num hospital que não tem ICP, que é intervenção coronária percutânea, ou seja, 92% dos hospitais? Estou trabalhando numa ambulância e fui atender esse cara dentro da casa dele? Ou não? Ou estou atendendo ele, por exemplo, no Hospital Vivale, no Hospital Regional de Taubaté, no INCOR, no Dante Pazanese, que tem hemodinâmica. Onde eu estou? Por que isso? Porque se eu estou no hospital que tem intervenção coronária percutânea, ou seja, que tem hemodinâmica, olha quais são os tempos ideais. Olhei o supra no eletro. O cronômetro começou a girar. Agora, cada vez mais, gente, vocês vão ouvir falar mais de tempo, diagnóstico balão, diagnóstico agulha, e menos de porta-balão, porta-agulha. Tá?
É isso, é diagnóstico balão. Ou seja, olhei o supra, fiz o diagnóstico. Qual é o tempo ideal para insuflar o balão e fazer a angioplastia primária? 60 minutos. Esse é o tempo ideal. Claro, poxa, doutor, não consegui com 60. Deu 90 minutos e ele abriu a artéria. Beleza. Se tinha dor e tem supra, tem indicação ainda. Mas quanto mais rápido a gente faz, mais músculo a gente salva. Por isso que o ideal são 60 minutos, tá? Lembra, isso daqui no hospital que tem hemodinâmica. E se o hospital não tem hemodinâmica, que é a imensa maioria dos hospitais? Se ele não tem hemodinâmica, eu tenho que fazer uma outra pergunta. Qual é o tempo que demora entre eu fazer o diagnóstico, transferir para um hospital que tem hemodinâmica e insuflar o balão? Tempo diagnóstico, transferência, balão. E esse tempo, gente, não é um tempo muito simples da gente levar em consideração. Por quê? Não é só o tempo de deslocamento. É o tempo entre eu olhar o supra, eu acionar o administrativo, a enfermagem, para que ela entre em contato com o hospital de referência. Eu vou discutir o caso com um colega do hospital, enviando fax, tirando foto via WhatsApp ou outra plataforma para discutir o eletro. Eles vão ter que dar o aceite do caso. A gente vai ter que chamar uma ambulância que muitas vezes não está estacionada no nosso hospital ou na nossa unidade de pronto atendimento. Vamos colocar esse cara na ambulância e transferir para o hospital que tem hemodinâmica. E a partir da entrada dele no hospital, vai ser encaminhado para hemodinâmica e fazer angioplastia primária. Portanto, pessoal, para eu falar em tempo diagnóstico, transferência, balão, é tudo isso daqui. E ninguém melhor que vocês para conhecer o serviço que vocês atuam. Se conhecendo o serviço, vocês acham que isso daqui é factível que aconteça em até 120 minutos, ou seja, 2 horas, todo esse percurso, perfeito. O tratamento de escolha é angioplastia primária, desde que eu consiga com até 120 minutos. Então, aquela perguntinha que eu fiz, qual método usar? Depende. Depende de onde você está. Depende do tempo que você tem, que vai levar, por exemplo, para fazer todo o percurso. Na minha prática, nos hospitais que eu já trabalhei ou que eu já orientei que não tem hemodinâmica, é muito difícil conseguir esse tempo de 120 minutos. E não conseguindo, ou seja, se eu acho que vai demorar mais de 120 minutos, quer saber? Vamos abrir a artéria. Eu vou para o fibrinolítico. Eu vou para a terapia química, para a fibrinólise. Idealmente, olha os tempos, tá, gente? Em até 10 minutos. Galera, cuidado, tá? Aqui são tempos ideais. Essa aula, ela é fundamentada na diretriz europeia de cardiologia de infarto com supra, que é a última diretriz, e esses são tempos preconizados mundialmente. É claro que no nosso serviço é difícil chegar nesses tempos, mas é importante eu ter para que eu possa tentar me aproximar disso no meu serviço, me organizar para isso, né? O ideal é 10 minutos, mas enquanto esse indivíduo tiver supra no eletro e dor no peito, ele tem indicação. Independente se vai ser em 10 minutos ou se vai ser em 2 horas. Ele tem indicação. Muito bem. A partir do momento que eu comecei o fibrinolítico, liga um outro reloginho. E com 60 a 90 minutos do início do fibrinolítico, eu vou avaliar esse paciente. E vou ver se ele tem dor. E se ele melhorou. Vou repetir o eletro. Se melhorou o supra. Com 60 a 90 minutos do início do fibrinolítico, tá? Se melhorou a dor, se melhorou o supra, perfeito. Você abriu a artéria quimicamente. E aí o ideal é que ele vá para o cateterismo com até 24 horas. Entre 3 e 24 horas pós-fibrinolítico. Por que isso? Lembra que o trombolítico ele vai dissolver o trombo que se fez, mas a placa em cima da qual formou o trombo está lá. E se essa for uma placa grave, ela pode se instabilizar de novo e formar um novo trombo. Por isso é tão importante o cateterismo. Porque, embora ele tenha reperfundido, e essa parte é muito importante, você vai lá, ainda tem uma placa importante, vai lá e coloca o stent, faz angioplastia primária e abre aquela artéria. Tá? Então, o cateterismo é fundamental, tem que fazer sempre, idealmente, até 24 horas.
Se esse paciente não reperfundiu, ou seja, você fez o fibrinolítico, fez tudo direitinho, mas o paciente com 60, 90 minutos continuou com dor e com supra. Falhou. Isso acontece em torno de 15%. E se falhou, eu vou correr com esse paciente para uma angioplastia de resgate. Coloca na ambulância e corre para um hospital que tem hemodinâmico para tentar abrir com o stent. Beleza, gente? Esse gráfico é extremamente importante. Printem essa tela, tá? Eu vou passar para vocês, depois eu posso passar para a Maria Eduarda e ela disponibilizar para vocês um material em PDF que eu elaborei, tá? É um pocket de IAM, que tem tudo isso que eu estou colocando na aula, tem tudo lá, tá? Para vocês carregarem para o WhatsApp de vocês, tá? Mando pelo WhatsApp se vocês quiserem, e vocês carregarem isso no celular de vocês para vocês terem na palma da mão. Beleza? Tem tudo isso, inclusive essa mesma fotinho lá, tá? Muito bem. E em tempos de coronavírus, o que muda? Pouca coisa, tá? Na verdade, o que muda é o seguinte. Nos hospitais, reparem isso, tá, gente? Nos hospitais que tem hemodinâmica, como o paciente, muitas vezes, ele pode vir com suspeita de coronavírus, às vezes a gente vai retardar um pouquinho esse tempo de 60 minutos, porque ele vai precisar fazer uma tomografia, porque é protocolo naquele hospital fazer uma tomo de tórax, como no Vivale faz uma tomo de tórax, porque se for uma suspeita de coronavírus vai ter que ter cuidados maiores, vai ter que ter toda a paramentação da equipe, isso demora um pouquinho mais. Então, a primeira coisa que acontece em tempos de pandemia é o tempo diagnóstico balão aumenta um pouquinho. O tempo diagnóstico agulha também pode aumentar, porque esse paciente, muitas vezes, a emergência está abarrotada de pacientes com coronavírus, esse paciente vai demorar um pouquinho para fazer a triagem, vai demorar para fazer o eletro, a equipe não está preparada, e aí pode acabar demorando. Então, os tempos tendem a aumentar um pouquinho, tá? Por conta da pandemia. O guideline não está aqui, mas o guideline americano, ele põe uma ressalva, tá? No indivíduo que faz supra, como a gente viu que o COVID ele pode gerar miocardite, e a miocardite pode gerar supra, né? Se o paciente tem supra, e eu tenho um ecocardiograma, veja, é um detalhe, tá? Eu tenho um ecocardiograma ali na sala de emergência, o que é super raro. Enquanto as coisas estão se desenrolando, eu faço um ecocardiograma no paciente. E há uma discrepância entre a parede que está alterada no eco e a parede que está alterada no eletro, ou seja, se tem essa discrepância, teoricamente esse supra não é por entupimento, e esse supra é um processo inflamatório, tá? Agora, vejam, isso, na minha opinião, é um preciosismo, difícil a gente ver isso no pronto-socorro. Então, eu acho que, assim, o que nós temos preconizado aqui, Brasil? Claro, paramentação, ok, vai demorar um pouquinho mais tempo, não tem problema, tem todos os cuidados, mas viu o supra, tem dor, trombólise nele ou angioplastia primária, tá? Então, no Brasil, e é muito parecido com o que a gente está vendo aqui, ó, que é o guideline europeu. Tá? O americano, que é um pouco mais ressabiado, até porque a gente está tendo um mundo de casos lá nos Estados Unidos, então eles são um pouco mais pé atrás. Trombólise, eu não quero ficar falando aqui, são 2 trombolíticos atualmente que a gente usa, né? Tenecteplase, que é um trombolítico super fácil de se fazer. Ele não tem que fazer conta, né? Na própria seringa do trombolítico tem o peso do paciente, você puxa diretamente no peso do paciente e aí já vai ter a dose certa. É um trombolítico que é feito em bolos, num bolos lento de 5 a 10 segundos, então rapidamente você já administrou. E ele não pode ser feito em equipe que esteja correndo soroglicosado, porque ele pode acabar precipitando naquele equipo e perdendo seu efeito. Lembrando que naqueles indivíduos com mais de 75 anos, a gente faz só metade da dose. Então, se eu puxei, por exemplo, para 60 quilos, eu vou desprezar metade e vou fazer só o restante. Tá? Esse é o tenecteplase. Não decorem isso, tá? Até porque a tenecteplase, como eu falei, está na seringa, é muito fácil. Olha que legal. Esse vídeo mostra exatamente isso. Ó. Então, essa é a seringa de tenecteplase, né? O frasco. Joga o diluente dentro do frasco, chacoalha o frasco ali e agora puxa, e puxa, na seringa tem um peso. Puxa no marcador do peso do paciente
Essa cena é filmada em uma sala de estar de uma casa, né? Porque o tenecteplase ele pode ser feito pela ambulância, pelos membros da ambulância na casa do indivíduo. Fez ali o tenecteplase num bolus lento, coloca esse indivíduo na ambulância e leva ele para o hospital, tá? Lembrando que alguns pronto-socorros também têm tenecteplase, tá? A alteplase é um pouquinho mais chato, mas é igualmente eficaz, tá? A gente faz uma dose em bolos, depois uma dose em 30 minutos e termina com mais uma dosezinha para correr em 60 minutos, totalizando, então, 90 minutos aqui de administração do fibrinolítico. A alteplase, a gente tem que calcular por peso, né? Naqueles indivíduos que pesam menos de 65 quilos. Não quero me ater a isso. No meu pocket tem essa aula, espero que eu esteja conseguindo gravar para manter para vocês, então fica fácil de ver também, tá? Muito bem. Depois vou responder uma perguntinha bacana aqui da Fernanda, tá, Fernanda? Calma só um pouquinho. A alteplase, quando o paciente se apresenta no pronto-socorro, já numa fase mais tardia, ainda com dor, ainda com supra, mas já com 6 a 12 horas de quadro, a gente faz alteplase, né, muda um pouquinho as doses e a gente faz mais lentamente em 190 minutos, tá? Pessoal, fundamental, já falei isso para vocês, tudo aquilo que vocês indicam, vocês têm que saber contraindicar. Então, é muito importante contraindicar o trombolítico. Se em 92% dos hospitais não tem hemodinâmica, ou seja, a gente vai fazer fibrinolítico, a gente tem que saber contraindicar. Quais são as contraindicações, então? Não decorem, depois está aí para vocês. AVCH, ou seja, o cara sangrou a cabeça em algum momento da vida, tá? O cara teve um sangramento na cabeça quando era menino, adolescente, e infartou agora idoso. Está contraindicado o trombolítico, tá? Se ele teve um AVC isquêmico nos últimos 6 meses, punção não compressível no último dia. O que é punção não compressível, pessoal? Putz, o cara teve um azar que há 12 horas atrás ele foi fazer uma biópsia hepática. Não dá para comprimir o fígado, né? Ele foi fazer uma biópsia renal. Ou então, o colega do pronto-socorro pegou uma subclávia. Não dá para a gente comprimir a subclávia se ela começar a sangrar. Por isso, que se for uma punção não compressiva no último dia, contraindica o trombolítico. Trauma de face ou cabeça no último mês, um acidente de carro, por exemplo, né? Malformação arteriovenosa, tumor, né? Neoplasia ou algum dano no sistema nervoso central, isso já conhecido pelo paciente, óbvio. Sangramento ativo atual ou no trato gastrointestinal no último mês, tá? Então o cara chega sangrando, ele tem uma úlcera que está babando, né? Ele tem um sangramento uretral, né? Ou ele realmente sangrou no intestino, no estômago no último mês, está contraindicado o trombolítico. Pessoal, o paciente não vai chegar falando nada disso. Isso, vocês que estão com o trombolítico na mão, tem que estar com as contraindicações na outra e poder pedir, chamar a atenção do paciente para essas contraindicações. E a última grande contraindicação é a contraindicação que eu falo, que é do exame físico. Por isso que o exame físico é tão importante, né? O colega falou, foi feita essa pergunta, poxa, pode ter supra no eletro de quem está dissecando? Pode. Exatamente por isso que eu tenho que afastar a dissecção aguda de aorta. E essa suspeita eu faço através de exame físico. Como? Medindo a pressão nos 2 braços. Se eu meço a pressão num lado e meço no outro, e existe uma diferença de pressão acima de 20 milímetros de mercúrio da sistólica ou acima de 10 da diastólica, existe uma suspeita de dissecção. Exemplo, medindo o braço direito deu 12/8 e no esquerdo deu 17/8, uma diferença muito grande. Eu devo estar dissecando. Uma outra suspeita é através da ausculta. Se eu tenho um sopro, por exemplo, diastólico, aspirativo, no foco aórtico, aórtico acessório, eu também tenho que suspeitar. Palpo pulso. O pulso é mais amplo de um lado e menos amplo de outro. Então, enfim, eu tenho que examinar o paciente. Se eu suspeitar, apenas suspeitando, eu já estou contraindicando o trombolítico, tá? E, por fim, essa que eu coloco no finalzinho, que não é uma contraindicação absoluta, mas é relativa, pressão acima de 18/11, tá? Eu consigo baixar isso com nitrato super rapidinho. Enquanto eu preparo, eu já dou um nitrato, um isordil, isso já cai, tá? Mas não é contraindicação absoluta, tá? E olha que legal, imaginem vocês atendendo agora no próximo plantão do internato aí, atendendo o paciente com dor no peito, ele está com supra no eletro, você reconheceu rapidamente, lembrou do Monab CH,
fez oxigênio se precisou, né? Fez AS, clopidogrel, fez a enoxaparina, né? Os 30 miligramas venoso, né? E aí você lembrou, ele tinha dor e ele tinha supra. Você fez fibrinolítico, ele não tinha nenhuma contraindicação. E olha que legal, o fibrinolítico atua clivando essa teia de fibrina aqui, e ao clivar essa teia de fibrina, ele acaba dissolvendo esse trombo, e aí você está reperfundindo a artéria, você está salvando essa vida. Tá bom? Legal, né? Muito bem. Esse é um baita supra, esse elétron, de um paciente que a gente atendeu. Olha que legal, ó. Supra de D2, de D3 e AVF, né? Acho que está nítido para vocês. Tem um supra também aqui, olha só, de V6, né? Ou seja, ele está pegando a parede inferior e começando a pegar aqui a parede lateral, né? O que eu tenho que fazer aqui mesmo, gente? Se tem supra de parede inferior, lembra da regrinha, pode ter ventrículo direito na jogada. Então, eu tenho que fazer V3R e V4R, tá? Nesse caso, não tinha nenhuma alteração. E aí, depois da fibrinólise, olha que legal, o eletro dele, o supra, sumiu. Sumiu o supradesnivelamento, o paciente melhorou a dor. Lembrando, portanto, que quais são os critérios de reperfusão? Melhora da dor e redução do supra de pelo menos 50%. Tá? Se o supra era de 10 milímetros de supra, reduziu para 4, beleza, já reduziu. Tá? Existem algumas arritmias de reperfusão, extrasístoles, que podem acontecer, por exemplo, mas são do bem, exatamente pela reperfusão. Pico precoce de marcador, esqueçam, isso raramente a gente vê. Tá? Bom, galera, alguma dúvida? Eu vou responder essas perguntas já já. Apenas algumas considerações finais, tá? E eu preciso de vocês para me ajudar a conscientizar a população. Já convido a vocês, quem não me segue, eu tenho um Instagram, DR Doutor, né? DR Pedro Dutini. Vou colocar depois no finalzinho, tem. E eu tenho utilizado muito das mídias sociais para poder divulgar essas informações. As pessoas estão infartando em casa. Tá? Só para se ter uma ideia, isso são dados norte-americanos, tá? Houve um aumento de morte súbita, né? Ou seja, morte súbita é aquela morte em casa, de pelo menos 800% em Nova York. Por quê? Porque existe uma redução na procura dos hospitais por infarto. E não é porque o coronavírus está salvando vidas, está diminuindo infarto. Muito pelo contrário. A gente já viu que ele pode aumentar a chance de infartar. Mas as pessoas estão com medo de ir até o hospital. Então ficam sentindo dor no peito em casa e acabam tendo morte súbita em casa. Só para você ter uma ideia, metade das mortes por infarto acontece antes de chegar no hospital. Metade das mortes acontece antes de chegar no hospital. Então a chance de ele fazer uma fibrilação ventricular em casa é enorme. Então, se tem dor no peito, não tem jeito, tem que procurar um hospital. Tá? Aqui no Brasil, esses números não são diferentes. Tá? A gente tem serviços onde a queda foi de até 70% de procura. Nos hospitais onde eu atuo, houve queda de procura do hospital por infarto. Tá? Então, realmente as pessoas estão infartando em casa. Então, preciso de vocês, né, como já profissionais de saúde, para atentar nas mídias sociais de vocês, a população a procurar o hospital, não ficar em casa, porque senão vai morrer em casa. E o pior, não vai poder fazer necrópsia. E aí qual que vai ser a causa mortis? Causa lá no atestado de óbito, Covid. Tá? Então a gente sabe que grande parte das mortes por Covid são por infarto, morreu subitamente em casa por infarto. Tá? Lembrar então que as pessoas estão demorando mais para procurar o hospital, quando vão, demoram mais. Lembrem desse conceito, tempo é músculo. A cada minuto de artéria fechada, perde-se 11 dias de vida. Então, a pessoa não pode ficar ali enrolando em casa para procurar o hospital. Ela tem que procurar rápido o hospital. Né? Um ponto importante também, como eu já passei para vocês, né? Tem se notado, sim, um atraso naqueles tempos de diagnóstico balão, diagnóstico agulha. Primeiro, porque o paciente demora para chegar. Segundo, porque existe toda essa necessidade de paramentação da equipe. Não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas a paramentação é um processo lento, até porque tem que ser feito com muita calma, né, exatamente para não se contaminar. Então, nessa época de pandemia de coronavírus, está tendo atraso também por isso, por atraso na paramentação.
Lembrar, gente, que tempo é músculo, tempo é precioso e que é possível sim, com 5 minutos, com 10 minutos, fazer um eletro. E com mais 10, administrar o fibrinolítico. E aí, quem sabe, com 20 minutos, apenas 20 minutos, vocês conseguirem salvar uma vida. Então, a gente só vai conseguir isso, gente, se todo esse conteúdo, que foi um conteúdo extenso, eu imagino que seja, né? E que precisa, principalmente vocês que estão em formação, precisa ser revisado. Quer nessa aula, na gravação, quer no pocket que eu vou passar para vocês, revise esse conteúdo, tá? Ah, mas eu vou ser dermatologista, eu vou ser oftalmo. Gente, em algum momento, provavelmente, vocês vão atuar no pronto-socorro. E a gente está falando da situação que mais mata no mundo inteiro. Então é importante vocês saberem desse conteúdo. Eu vou responder, então, as perguntas. Galera, enquanto eu respondo as perguntas, deixo aqui todos os meus contatos, tá? Essa aqui é a minha fanpage, o meu Instagram. Eu tenho um canal no YouTube chama Coração Informa. É legal para vocês divulgarem para a família, para os amigos, porque é um canal onde eu trabalho todas essas informações, inclusive do próprio coronavírus, mas eu trabalho essas informações voltado para o leigo, ensinando o leigo a reconhecer o infarto, o que fazer diante de uma parada cardíaca, por exemplo, ensinando a relação da hipertensão com Covid, doença cardiovascular e Covid, enfim, são mais de 40 vídeos. Convido a vocês a entrarem lá e convidar, por sua vez, aí, os seus amigos, familiares, está bem bacana, tá? Aqui tem meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida em especial, mas eu vou responder, antes de finalizar, então, essa transmissão, eu queria responder as perguntas, vocês fiquem à vontade, eu estou em casa, então eu estou bem tranquilo aqui, tem tempo de sobra para poder responder para vocês. A primeira é que, doutor, a hidroxicloroquina pode causar alteração no intervalo QT. Para pacientes cardiopatas pós-AM, tem alguma orientação específica? O que o doutor pensa sobre a administração de hidroxicloroquina para casos ambulatoriais até em casa? Bom, pergunta legal, capciosa, né? Mas assim, a rigor, Fernanda, a gente não tem ainda nenhuma evidência científica robusta, contundente, que me dê segurança e que me demonstre segurança e eficácia no uso da hidroxicloroquina, tá? Quando a gente fala de trombolítico, angioplastia, quando a gente fala de clopidogrel, AS, eu estou falando de trabalhos, ensaios duplos cegos, randomizados, envolvendo milhares de pacientes que testaram segurança, testaram eficácia e mostraram que vale a pena fazer. É claro que são trabalhos que demandam muito tempo. E numa situação que a gente está vivendo, a gente não tem tempo para fazer um trabalho como esse. Então, hoje, a gente vive a medicina de guerra. Tudo que está sendo feito, todas as especulações, usa corticoide, não usa antirretroviral, usa ivermectina, usa hidroxicloroquina, isso é medicina de guerra. A gente está usando baseado em relato de serviços, né, experiências de serviço. No bem da verdade, é isso, tanto que não é uma unanimidade. Você vai na USP, eles não fazem. Você vai no Sírio, eles fazem. No nosso serviço, a gente está fazendo. Mas veja, isso no paciente internado, tá? Para o paciente cardiopata, pós-AM, de particular importância. Por quê? São pacientes que tendem a alterar o intervalo QT ainda mais. E qual é o problema de alterar o intervalo QT? O intervalo QT, diferente do segmento ST, né? O intervalo QT faz parte da repolarização do ventrículo. E quando a gente aumenta muito esse intervalo, particularmente acima de 500, a gente aumenta muito a chance de arritmias e arritmias fatais, tá? Então, por isso que o ideal, principalmente se o paciente é um cardiopata pós-AM, se ele vai fazer, ele tem que estar internado e, de preferência, num local que tenha sistema de telemetria. Lá no Vivale a gente tem, né, os pacientes que estão internados na UTI, o monitor deles fica, a gente consegue ver numa central de monitores, né, a gente consegue ver todos os monitores juntos e fica gravado aqui. Então a gente consegue medir QT, ver se tem arritmia. Se alarga muito o QT, a gente às vezes tem que suspender a hidroxicloroquina, né, ou a gente vai avaliar, de repente esse cara está com outras causas de alargamento de intervalo QT, como hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia. Isso tudo alarga o intervalo QT também, então a gente tem que estar mais atento aos eletrólitos. A azitromicina, que a gente usa também como protocolo, né, para também, a gente não sabe se a infecção às vezes é bacteriana ou se é viral, a gente coloca no protocolo a azitromicina, e a azitromicina pode alargar QT. Então, são duas drogas que alargam o QT, então a gente tem que estar atento.
respondendo a tua pergunta, no paciente cardiopata e pós-IAM, a atenção é redobrada, tá? Mas se ele tem indicação pela suspeita de Covid, a gente vai fazer. Em casa, a gente não faz, tá? Agora, tem muitos pacientes, sobretudo os pacientes reumatológicos, né? Lúpicos, pacientes com artrite reumatoide que usam, tá? Então, já é uma droga super conhecida, já é usada há muito tempo, tá? A gente tem que monitorizar também ambulatorialmente, tá? Mas é uma dose um pouquinho mais baixa, então tem muita gente usando, tá? Como a gente está falando de uma pandemia, que só de casos confirmados são mais de 3 milhões, então imagina 3 milhões usando, a gente vai começar a ver muito mais gente morrendo subitamente, né? Por isso que tem toda essa atenção. Aí tem uma segunda pergunta também, né? Falando da hidroxicloroquina, porém ela pode gerar arritmia cardíaca dos efeitos, você sabe se o paciente cardiopata, né? Você usaria a mesma forma? É a mesma pergunta, né? Eu acabei de falar, eu acho que usa sim, tá? Ou tentaria usar outro fármaco. Professor, já li que o uso de estatina em pacientes de AM. O senhor poderia falar um pouco disso? Claro. E a estatina, ela também é uma medicação obrigatória para qualquer paciente com síndrome coronária aguda, tá? Ela reduz mortalidade. Ela não entra no Monab-CH. Lembra que o Monab-CH são aquelas drogas que entram nos primeiros 10 minutos, o paciente está na sala de emergência. A estatina entra nas primeiras 24 horas. Pode ser dada na chegada, mas a gente obrigatoriamente tem que fazer nas primeiras 24 horas. Isso porque a estatina, além da ação redutora de colesterol, ela diminui a inflamação do endotélio. E a gente sabe que naquela fisiopatologia da formação da placa, da instabilização da placa, existe a inflamação. Então, a estatina ela tem um efeito pleiotrópico, que é esse efeito paralelo, de desinflamar o endotélio, desinflamar a placa. Por isso que a estatina é extremamente importante que seja feita, tá? Independente se é Covid ou não. O que não se tem, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, poxa, o paciente tem Covid. Se eu fizer estatina, diminui a chance dele evoluir mal? Não. Não simplesmente para paciente com Covid. Agora, se o paciente está com IAM, sem dúvida, ele tem que usar estatina, tá? Critério de reperfusão, legal, boa pergunta da Isabela, com quanto tempo? O critério de reperfusão, para a gente bater o martelo e falar, olha, reperfundiu ou não, é com 60 a 90 minutos do início do fibrinolítico. Isso muita gente confunde, até mesmo colegas médicos, tá? Eles vão fazer, às vezes, com 60 a 90 minutos após o término, não é? É após o início do fibrinolítico, tá? Então, por exemplo, comecei meu fibrinolítico às 3 horas da tarde, deu 4 horas ou 4:30 da tarde, já tenho que repetir o eletro e avaliador. É claro que esse paciente que está fazendo fibrinolítico, ele não vai ser esquecido no canto da UTI ou do pronto-socorro. Eu tenho que estar o tempo todo vendo se ele está bem, ele está infartando, ele tem supra, né? Mas para eu bater o martelo para falar se reperfundiu ou não, é com 60 a 90 minutos após o término do fibrinolítico, tá? Outras perguntas aqui. Onde conseguimos acesso a esse vídeo? Boa pergunta. Depois eu acho que a Maria Eduarda vai responder para vocês, tá? Legal, já respondeu. Legal. O PDF, gente, vocês podem fazer o seguinte. Estou pensando aqui, tá? Eu vou passar para vocês, se vocês quiserem eleger um representante de vocês aí, eu não coloquei no slide, mas fica aqui, vou ditar aqui para vocês o número do meu telefone, o WhatsApp, tá? Prefixo 12 99 605 7006. É o meu celular pessoal, meu WhatsApp. Manda o WhatsApp, eu tenho esse pocket em PDF, eu encaminho por lá mesmo, tá bom? Se quiser mandar um direct para mim também no Instagram também, eu tento encaminhar por lá, acho que dá, não sei, mas eu tento encaminhar por lá também, tá bom? É só mandar. Pessoal, alguma dúvida? Fico feliz aí, a gente teve momentos aí com mais de 80 participantes, fiquei bem feliz mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Para mim é uma novidade, as minhas aulas, quem sabe quando tudo isso passar, a gente consegue fazer uma aula prática com manequim. Todas as minhas aulas eu faço com manequim de simulação realística, caso prático, então para mim realmente é uma novidade fazer essa aula aqui, sem poder conversar com vocês. Confesso que não me sinto muito bem, eu gosto de conversar, de olhar no olho de vocês, mas fico feliz que tanta gente tenha ficado aí até o final.
Quem tiver dúvida, não quis se manifestar aqui frente aos outros colegas, pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar também pela minha mídia, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo meu e-mail, tá? Mais uma vez, convido a todos aqueles para me seguirem aí nessas mídias, para divulgar o meu canal lá, tá? Estou bem longe ainda de ganhar dinheiro com esse canal e nem quero, tá? O ideal, eu quero realmente para a gente poder conscientizar as pessoas e até desafio vocês, são jovens aí, são outra geração, desafio vocês também a utilizar das mídias sociais, tá? Para fazer o bem, para ajudar as pessoas. Recentemente eu coloquei um vídeo no Facebook, um vídeo agora, quarta-feira passada, e, poxa, tem mais de 4 milhões de pessoas alcançadas. Então é legal a gente saber que essa informação pode ser levada para mais pessoas. Desafio vocês a fazerem isso também. Beleza? Obrigado, pessoal. Eu vou tentar não fazer besteira aqui, eu vou finalizar a gravação. Stop recording.